Hoje você vai aprender 8 sinais de que está consumindo menos proteína do que seu corpo precisa. A proteína é o nutriente mais importante para o corpo humano. E quando você não consome na quantidade adequada, diversos problemas aparecem. Inclusive de coisas que a maioria das pessoas não sabe que tem a ver com a falta de proteína. Porque a falta de proteína vai muito além da perda de músculo. Ela pode afetar a sua saúde e inclusive atrapalhar o emagrecimento. E agora é hora de aprender se você está consumindo pouca proteína. Vamos nessa! Meu nome é Felipe Cagiano, eu sou nutricionista e eu atendo principalmente pacientes que querem emagrecer sem passar fome, pessoas cansadas de fazer restrições alimentares e recuperar todo o peso depois, e quem precisa emagrecer por um motivo de saúde, por exemplo, quem está com pré-diabetes, resistência à insulina, gordura no fígado. Eu atendo em São Paulo, capital, presencialmente e online para o Brasil e para o mundo inteiro. Eu também sou criador da Escola de Emagrecimento, um programa online com mais de 3.000 alunas, onde você aprende realmente a comer e fazer escolhas, e não seguir um cardápio fixo. Lá você entende como inserir tudo o que você gosta e ter resultado, e por isso que é um emagrecimento definitivo. E aqui nas redes sociais eu mostro como o emagrecimento pode ser muito mais fácil e menos confuso do que as pessoas imaginam. Se é isso que você está procurando, já se inscreve no canal. Você sabe de onde vem a palavra proteína? Ela vem do grego proteios, que significa de primeira ordem ou mais importante. E o significado já diz tudo. O que a gente chama de proteína é um bloquinho composto de vários aminoácidos. E esses aminoácidos, eles são necessários para nossa sobrevivência e para várias funções importantes do corpo. As pessoas costumam relacionar muito proteína e músculo, mas através dos aminoácidos que vêm na proteína que a gente constrói nossa pele, nosso cabelo, nossos hormônios, nossos neurônios, nossas células, nossos tecidos dos órgãos. Então, basicamente, tudo que é construção no corpo vem da proteína. E o nosso corpo está se renovando o tempo inteiro. Então a gente sempre precisa de proteína. E justamente pela proteína ser tão importante para a gente, que existem mecanismos no nosso corpo que nos fazem ir atrás da proteína. Você vai entender isso quando eu passar aqui a lista dos 8 sinais que você está comendo pouca proteína. E eu quero reforçar aqui que eu não estou falando de comer o mínimo de proteína para sobrevivência, que é 0,8 gramas por quilo de peso. Não, eu estou falando de comer proteína para você ter saúde. E se você identificar alguns dos sinais que eu passar aqui, pode ser que você tenha que aumentar sua proteína. E claro, pode ser que você tenha um dos sinais que eu falar, mas a causa pode ser outra. O que eu quero apontar para você aqui é que é muito comum de pessoas que estão consumindo menos proteína que seu corpo gostaria que esses sinais se manifestem. E antes de ir para a lista, eu só quero pedir desculpa para você por causa da minha voz, que eu estou um pouquinho gripado, então acho que ela está um pouquinho diferente. Aproveita, já deixa o seu like e vamos para o primeiro item da lista. Primeiro item, eu quis começar com o mais óbvio, que é a perda de massa muscular e flacidez. Muita gente diz que dieta deixa flácido, ou então, eu entrei na menopausa e fiquei flácido. Na verdade, não. O que aconteceu foi que você perdeu massa muscular, tanto numa dieta que você fez, tanto nesse processo de menopausa. E a perda de massa muscular está muito ligada com o consumo inadequado de proteína. A gente já sabe por diversos estudos que um consumo adequado de proteína te ajuda a manter a massa muscular. Então você tem medo de ficar flácida, medo de perder músculo? Consome ali uma quantidade maior de proteína. Quanto? Os estudos falam de 1,2 a 1,6 gramas de proteína por quilo de peso, se você está pensando exclusivamente nessa questão de perda de massa muscular. E claro, além da proteína, para você evitar a perda de massa muscular, o treino de força ajuda bastante. Mas, se você está treinando e sua dieta é pobre em proteína, é capaz que perca massa muscular também. Então, se esse é seu medo, foco na proteína. Segundo item, queda de cabelo. Como eu falei, a proteína ela é necessária para muita coisa importante no nosso corpo. Para o tecido do seu coração, para os seus neurônios, para os seus hormônios, para as suas células. É coisa que, se não tiver renovação, você para de existir. Então, quando o corpo faz uma espécie de hierarquia de importância para as coisas, o seu cabelo está lá embaixo. Você sobrevive sem cabelo, mas não sobrevive sem coração. Então, se o estoque de proteína é pequeno, ele vai começar a parar de mandar proteína para os lugares de menor importância. E o cabelo é um deles. Eu já atendi diversos pacientes que, ao aumentarem o consumo de proteína, perceberam um aspecto melhor no cabelo e uma redução da queda. Agora, é importante eu ressaltar que quando uma pessoa está numa dieta de emagrecimento, é normal que tenha uma queda de cabelo um pouco maior.
mas isso tem tendência de se estabilizar com o tempo. O problema é quando cai cabelo e você começa a perceber que não tá repondo, tá dando pra ver essa falta. Mas no geral, se você não gosta do aspecto do seu cabelo, acha que tá caindo muito, tá muito quebradiço, aumentar a proteína pode ajudar. Terceiro item, fraqueza nas unhas. E a lógica é exatamente do cabelo. A unha também não é tão importante assim. Então, você tá consumindo pouca proteína, o corpo vai usar essa proteína para o mais fundamental, e a unha está lá embaixo. Então, melhora do aspecto da unha, fortalecimento da unha, tudo isso pode acontecer quando você aumenta a sua ingestão de proteína. E de novo, eu não estou falando que todo problema na unha é causado por falta de proteína, mas muitos deles sim. Então, você está com esse problema, vê como está a ingestão de proteína também, além de tomar outros cuidados. Quarto item, aspecto da pele. Eu já perdi a conta de pessoas que me mandaram mensagem falando que quando passaram a comer mais proteína, o aspecto da pele melhorou muito. E é engraçado que as pessoas só relacionam isso a colágeno, a suplementos, e não ao consumo de proteína. Mas você sabia que o colágeno do nosso corpo, ele é produzido a partir dos aminoácidos da proteína? Então você come proteína, você produz mais colágeno. E o colágeno que a gente produz é muito mais importante que o colágeno que a gente consome. Por quê? Porque o colágeno que a gente consome, ele é digerido e o corpo vai usar aquilo para onde ele quiser. Ele não vai mandar isso direto para a pele. Por isso que as evidências do uso de colágeno para a pele são muito fracas. Agora, se você tem um bom consumo de proteína, a sua produção de colágeno vai melhorar. Além disso, a vitamina C também ajuda nisso e não precisa suplementar, só come mais vegetais e frutas. Mas se você não está gostando muito da sua pele, aumenta um pouco a proteína, que é possível que ajude. Quinto item, aumento da fome. Aqui a gente entra num ponto fundamental. Lembra que eu falei que a proteína é a coisa mais importante pra gente e o corpo tem um mecanismo de fazer a gente ir atrás dela? É justamente através do nosso apetite. Porque vamos pensar lá no homem primitivo. Imagina o trabalho que era caçar os animais com as condições do homem das cavernas. Era arriscado, devia morrer um monte de gente, você podia se ferir, era muito complicado. Só que, sem caçar os animais, não teria sobrevivência. E é óbvio que o homem primitivo não tinha nenhum conhecimento nutricional, mas ele percebia que só comendo planta, grama ou qualquer coisa assim, ele continuava com fome, ele continuava com uma necessidade de buscar comida. E quando ele comia carne, as proteínas disponíveis na época, ele tinha uma outra sensação de saciedade e satisfação. E pesquisadores modernos descobriram que o ser humano, ele não tem só fome, ele tem tipos diferentes de apetite. Ou seja, você pode comer bastante calorias e continuar com fome se você não tiver saciado outro tipo de apetite. E o apetite mais forte que a gente tem é o apetite por proteína. Se você não consome uma quantidade suficiente de proteína, o seu corpo vai continuar mandando um sinal para você comer. Como ele não consegue te mandar mensagem coma proteína, ele vai te mandar mensagem coma. E se você seguir comendo coisas que não têm proteína, esse sinal vai continuar. Então, quando você tem uma dieta com pouca proteína, você tem que comer muito dessa dieta para vir a quantidade adequada de proteína. Já quando você come mais proteína, você acalma o seu corpo. Ele para de mandar esse sinal. Eu já recebi vários relatos de pessoas falando: ai, Felipe, minha ansiedade por comida passou quando eu aumentei a proteína. Então, na verdade, não era ansiedade, a pessoa achava que era. Não era comer emocional, era uma fome constante que fazia a pessoa comer. Então, você sente que tem apetite muito grande, que sempre precisa comer alguma coisa, sempre fazer um lanchinho, chega no final do dia você ainda quer comer, aumenta a sua proteína desde a primeira refeição, que pode ser que ajude nisso. Se você está gostando do vídeo e quer aprender mais, todo domingo às 10 da manhã eu faço uma live gratuita aqui no meu canal. Eu sempre falo sobre um tema e vou tirando as dúvidas das pessoas. E para você não perder nenhuma dessas lives, que às vezes o YouTube não avisa, mesmo que você seja inscrita no canal e tenha ativado as notificações, eu criei um grupo de avisos gratuito. É só você clicar no link que está na descrição ou no primeiro comentário fixado, que você vai poder entrar nesse grupo de WhatsApp que avisa sempre que tem vídeo novo meu e live minha. E de vez em quando a gente até dá uns materiais de presente, 100% gratuito. Entra lá no grupo e não perde minha próxima live. Item número 6. Muita fraqueza e falta de energia. Hoje eu acho que a gente vive uma espécie de epidemia de falta de energia, né? Muita gente fala que se sente cansado e sem energia. Claro, os motivos podem ser muitos. Eu tenho até um vídeo aqui no canal sobre falta de energia. Depois pesquisa Felipe Cagiano falta de energia que aparece para você esse vídeo. Só que um dos motivos pode ser também falta de proteína. Voltando
voltamos para aquela questão de a proteína é importante para tudo. E ela também é importante para várias coisas no nosso corpo, transportadores, enzimas, mitocôndrias, que quando você não tem o suficiente, essas coisas não funcionam tão bem. Então, se você se sente muito cansada, uma das coisas que você pode experimentar é aumentar a proteína. Sinal número 7, baixa imunidade e demora para cicatrização. Eu recebo muito a pergunta de Felipe, o que é bom para imunidade? Tem alguma coisa que eu posso tomar? E pessoal, na verdade a imunidade é uma coisa que a gente constrói. A gente constrói através de boa alimentação, atividade física e bom sono. Não é uma coisa que você toma e fica imune, não. Você se fortalece e aí você consegue se defender melhor das ameaças externas. E dentro desse pilar de boa alimentação está o consumo adequado de proteína. Então tudo que eu falo aqui, você tem que bater sua realidade com seu consumo. Ah, Felipe, eu fico muito doente, mas eu já como muita proteína. Então talvez esse não seja o seu problema. Agora, Felipe, eu fico muito doente e eu como pouca proteína. Então testa aumentar a proteína. Já a questão da cicatrização, a gente tem vários estudos mostrando que a pessoa que tem um consumo menor de proteína demora muito mais para cicatrizar. Inclusive, quem faz cirurgia deveria receber a recomendação de aumentar o consumo de proteína. Afinal, se a proteína é construtora e você está reparando os seus tecidos, você vai precisar mais proteína do que o normal. Então, se é o seu caso, repara nisso e aumenta a proteína. E o último item da lista que pouca gente conhece é aumento da vontade de doce. Olha que engraçado. A gente tem um hormônio chamado grelina. Muitos chamam de hormônio da fome. E tem estudo que mostra que quando a grelina está mais alta, a nossa vontade por coisas doces aumenta. E a gente também tem um estudo que consumir mais proteína abaixa a sua grelina. E gente, eu recebo muitos comentários de pessoas que falaram que aumentaram a proteína e diminuiu a vontade de doce. Eu sei que é difícil de acreditar, mas se você é uma dessas pessoas que passou por isso, deixa aqui nos comentários para o pessoal acreditar que realmente isso pode acontecer. Então a pessoa come pouca proteína, tem aquela fome constante e também tem essa vontade enorme de doce. Não tô falando que resolve 100%. Ah, nossa, come mais proteína, nunca mais tenho vontade de doce. Não, mas pode ser que seja uma coisa muito mais fácil de você controlar. Faz o teste e me conta. Mas Felipe, como descobrir a quantidade ideal de proteína então? E aproveitando, deixa nos comentários quantos desses sinais você percebeu em você. 1, 2, 5, nenhum? Eu quero saber se muita gente vai perceber isso ou não. Mas se você sentiu algum desses sinais, não precisa se preocupar em quantidade. Aumenta a proteína do que você come hoje. Come um pouco mais de carne, ou come um pouco mais de ovo, ou traz mais alimentos que têm proteína. Aumenta um pouco. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, se você quiser realmente entender melhor esses números, a gente pode usar o meu conceito da escada da proteína. Como que é esse conceito? Você vai começar tentando comer 1 grama de proteína por quilo de peso. Ou seja, você tem 80 quilos, você vai tentar comer 80 gramas de proteína. Começa por aí. Segundo degrau, come 100 gramas de proteína. 100 gramas de proteína é bom para a grande maioria das pessoas, então tenta comer essa quantidade. Terceiro degrau, 1,6 a 1,8 gramas de proteína por quilo de peso. Você vai pegar seu peso vezes 1,6 ou 1,8. Não comece pelo terceiro degrau, começa pelo primeiro. Conseguiu o primeiro, vai pelo segundo. Lembrando que talvez você nem precise usar a escada da proteína. Você pode só aumentar o que você come hoje e ver se as coisas melhoram. Mas eu tenho um vídeo que eu explico direitinho essa questão da quantidade de proteína, da escada de proteína, que eu vou deixar o link aqui no final. E o terceiro ponto é você descobrir quanto de proteína você come hoje. Então, faz o exercício de anotar a sua alimentação. Ou pelo menos contabilizar o que você come que tem proteína, ver quanto tem de proteína e ver o total. Muita gente se confunde e acha que 100 gramas de carne é 100 gramas de proteína. Não, 100 gramas de carne tem 20 a 30 gramas de proteína. Por isso que se você anotar sua alimentação num aplicativo como Fat Secret, você descobre quanto de proteína você está comendo. E aí sim você pode consultar lá a escada da proteína. Vamos para o resumão. Existem vários sinais que podem aparecer se você está consumindo pouca proteína. E o baixo consumo de proteína é extremamente comum. Eu vejo quase todo dia nos meus atendimentos e é muito comum em mulheres, especialmente depois dos 40 anos. Porque essas mulheres já comiam pouca proteína e com a idade parece que vão comendo cada vez menos. E aí vira um problema. Então vê direitinho se você sente um desses 8 sinais e se for, se esforça para aumentar a proteína. Felipe, mas como eu aumento a proteína? Eu tenho um vídeo aqui justamente sobre isso, mostrando como aumentar a proteína na prática. Clica aqui para assistir. Agora, se você quiser entender melhor em detalhes essa questão da quantidade de proteína, por que essas quantidades, de onde vieram e por aí vai, assiste esse vídeo aqui que eu mostro qual a quantidade ideal de proteína para você. Espero que você tenha gostado e até a próxima.